Povo meu, sejam muito bem-vindos. Não demorei nem 10 segundos para respirar para fazer o vídeo, mas estava precisando. Eu vou dar alguns avisos aqui. Desculpe se o vídeo ficar muito longo, mas eu tenho que dar alguns avisos aqui antes de falar da vitória do Vasco sobre o Paysandu por 2-0. Lá no Mangueirão, eu tenho que dar dois avisos. Torcedores do Fluminense, torcedores do Santos, eu ia fazer um vídeo de pós-jogo. Eu fiz um vídeo de pós-jogo entre Santos e Fluminense, Fluminense 3, Santos 2. Só que o vídeo ficou para a parede, porque eu esqueci de botar na câmera traseira, estou com problema no celular, aí ficou na câmera frontal e ficou na parede. Eu tentei fazer o vídeo ontem, só que tive que sair mais cedo de casa, aí meu pai me chamou para trabalhar. E hoje eu estou fazendo um vídeo da vitória do Vasco sobre o Paysandu. Então, perdão, tem muita Copa do Brasil, eu espero falar do Fluminense um pouquinho e emendar aquele 3-2 para falar do Fluminense e do Santos especificamente, ok, galera? Outro aviso importante, mais um local me abraçou, me chamou para ser colaborador, porque os portais que hoje em dia eu publico, dei uma parada, né? Eles são portais pequenos, onde depende de patrocínio, engajamento, né? Mas esse, acho que todo mundo que entende de futebol um pouquinho, ainda mais no Rio de Janeiro, conhece da Copa Serge. A Rádio Sintonia Esportiva me chamou para fazer alguns textos no portal deles, e o mesmo texto que vocês verem na RCWTV Juiz de Fora, no Eu Rio, aqui no Rio de Janeiro, vai ser também no portal da, 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 da rádio, da rádio, né, Sintonia Esportiva. O Eu Rio é um tabloide mais geral do Rio de Janeiro. Sintonia Esportiva é focada no esporte do Rio de Janeiro, então não batem de frente, mas às vezes tem pessoas até que trabalham nos dois portais, mas eu estaria lá também no Sintonia Esportiva, quem sabe até comentando um jogo. O Sintonia transmite jogos pelo YouTube, sem imagens ainda, mas eu espero estar ajudando, ok, galera? Então vamos lá, depois dos avisos falados. Vasco 2-0 no Paysandu, gols de Spinelli aos 11 e aos 16 do segundo tempo. Porque no primeiro tempo, deixa eu contextualizar também, fui deitar porque minha madrasta também estava vendo televisão, acordei, ela estava vendo televisão, acordei de manhã, acordei de novo, vi o segundo tempo, e hoje de manhã eu vi o primeiro tempo. Então, na GETV, a partida passou pela GETV, e no primeiro tempo em que o Vasco tomou bola na trave, deu bola na trave, um Vasco onde muitos querem entender Tietê de ponta direita, e eu ficava me perguntando, pô, Tietê ponta direita, eu vejo Barros, Thiago Mendes, Tietê como meias por trás do Rojas, onde que tem o Tietê em ponta direita, é que em alguns momentos o Tietê abre na ponta direita para o Rojas encostar no centroavante, que às vezes é o David, mas ontem foi o Spinelli, e o Andrés Gomes faz um tipo da 4-2-4. Mas quando você vê o jogo inteiro, o Tietê corre muito como terceiro volante, é o campo todo, né? E isso faz com que o Vasco tenha mais versatilidade. O Calma Barros de morder, Thiago Mendes de liderar, conduzir a bola, o Tietê de estar em todas as partes do campo. O Rojas em si é muito prático e efetivo, eu vou falar do Rojas já já. Então fui tentar entender por que falam que o losango do Vasco é um 4-3-3, mas o Tietê corre em toda a área do campo. Vasco sai do segundo tempo, vai para o intervalo com uma entreveira entre Puma e Thiago Mendes. Ô meu capitão, meus capitães, olha só que destino. O Vasco sai com aquele entreveiro ali e acaba tudo bem, tanto que depois do entreveiro, no segundo tempo, o Thiago Mendes sai durante o segundo tempo e dá a faixa pro Puma Rodrigues. Mas vamos falar dos gols, né? O primeiro gol do Spinelli foi de
de um lateral, onde o jogador do Paysandu chuta a bola para fora, na lateral direita do Paysandu. O Rojas, que agora eu vou falar dele, se destaca muito bem ao bater rápido esse lateral, dá para o Andrés Gomes cruzar e o Spinelli fazer o primeiro gol. E no segundo gol, a jogada vai para o Rojas, que o Rojas cruza, o Spinelli faz o segundo gol. Se eu não me engano, é no segundo gol que ele tem um probleminha de cabeça, um choque de cabeça. Só que aí eu vi na GETV, o Lango Lango, o Bruno Cantarelli, consegue gritar gol tranquilamente, nada aconteceu com o Cláudio Spinelli. Então o Vasco vence por 2-0 aos 11 e aos 16 do segundo tempo, com gols do Spinelli. O Vasco já vinha de uma boa vitória, o qual eu também não fiz o pós-jogo, no Brasileirão. O Vasco é 10º colocado com 16 pontos após ter vencido o São Paulo por 2-1. O Luciano tinha aberto o placar aos 10 do primeiro tempo, ok? E aos 27 do segundo, o Puma de pênalti empata e o Gomes, aos 45 do segundo tempo, virou. Então o Vasco já tinha ganhado de 2-1 do São Paulo, bate o Paysandu agora fora de casa. O São Paulo foi dentro de São Januário. No estádio do Mangueirão, o Vasco já bateu o Paysandu por 2-0 na Copa do Brasil e o Renato vai ter muito tempo para trabalhar. Se vai jogar de volante pela direita ou de ponta direita, se vai testar mais o Spinelli como centroavante com o Andrés Gomes, se vai testar mais o Rojas, se vai aproveitar bem o Nuno, que agora nós vamos falar um pouquinho do Nuno também. O Nuno, ele faz um gol ontem que era muito necessário por tudo que ele está passando nesse início de ano, só que o gol é anulado justamente. Bolaço do Puma pro Brenny, que também entra no segundo tempo. O Brenny disputa com o zagueiro na bola, os dois estão se agarrando, o defensor do Paysandu cai, o Brenny rola pro Nuno, não faz o gol. A Edna Alves Pereira, que era a árbitra de vídeo, chama o Ramon Abate-Abel para consultar, não era lance para consulta, mas o Ramon Abate-Abel vai e anula o gol do Nuno. O Vasco poderia ter saído com 3-0 e o Nuno muito bem. Outro destaque, o Nuno muito bem, muito feliz por ter feito um gol, tirado essa zica. Ele que formou o quarteto de ataque com Coutinho, Verratti e Rayan no ano passado, vice-campeão da Copa do Brasil. Outro destaque, Matheus França, camisa 9, que joga de meia ou de ponta, entrou muito bem assim, entre aspas, fazendo a função de ponta. Acho que ele não é para jogar por dentro como o Nuno ter qualidade, o Rojas ter qualidade. O Renato, ele já botou o Matheus França mais para ponta para ver se recupera esse jogador. Matheus França que tem um tempo para ficar no Vasco aí até o meado do ano. Eu, como sou vascaíno, vejo muitos conteúdos do Vasco e sei que o Matheus França é muito criticado pelo Mário Coelho, pelo Dieguinho do Futebolaço, pelo Juninho, Roberto Júnior do Machão da Gama, até por ser flamenguista. Mas quem, por ser criado, né, como, na verdade, vou mudar, por ser criado na Gávea e revelado no Flamengo, mas não sei se é flamenguista, não sei se é vascaíno, só queria muito que, independente do que ele fosse, ele rendesse, pois apareceu muito bem com o Lázaro, que foi para o Palmeiras e não vingou, e com outros atletas há uns 3, 4 anos atrás, o Wesley, João Gomes, na base do Ninho do Urubu. Então eu torço muito para o Matheus França. E é isso. O Vasco venceu por 2-0, dos gols do Spinelli aos 11 aos 16 do segundo tempo. Próximo jogo só no segundo meado de maio. Tem Sul-Americana nesse meio período, nas próximas 2 semanas. E no Campeonato Brasileiro tinha vencido com gols de Puma aos 27, Andrés Gomes aos 45 do segundo tempo, virando, já que o Luciano tinha marcado aos 10 do primeiro tempo, virando para 2-1 o placar em cima do São Paulo Futebol Clube. E o Vasco, 10º colocado com 16 pontos no Brasileiro, já em 30 jogos, está bem ali para buscar aquela pontuação mágica de 25, 26, para não ter susto
susto no Brasileiro jogar as Copas. E na Copa do Brasil se lançou muito bem. Acho que, se eu não me engano, para ir para as oitavas de finais da Copa do Brasil em 2026. Parabéns, Vascão. Deu orgulho ao produtor de conteúdo aqui. O vídeo ficou longo, mas foi por uma boa causa. Valeu, galera. Fui.